No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na melhor programação de Manaus, no melhor mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, hein? Sextou, dia 13 de novembro de 2020. É uma sexta-feira 13, né? Tem esse detalhe aí, os supersticiosos de plantão. Nós estamos aqui com você, começando mais uma edição do 18 horas, na técnica Ari Guedes, DJ Karime Leão e Carlos Júnior na apresentação, e lá nos estúdios, né? Aplicativo Humano. O aplicativo Humano na ilha, né? Lá na suíte tá o Trovão. Alô, Trovão, tudo bem? Tudo certo? Mandando aí, transmitindo para todo o Brasil, ao vivo e em cores, ok? Mais uma edição do programa 18 horas. Karime, sexta-feira 13 para você. Tem algum significado assim? Você Meu tem medo? amor, até teria, mas o que é uma sexta-feira 13 no meio de um ano como 2020? Fala pra mim. Acho que... Enfim, né? Vamos que vamos com fé, que não costuma falhar. Com fé eu vou. Que não costuma falhar, não é não? Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. É claro, aquele alô especial pra galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo e em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Quer conferir como é que rola aqui toda a dinâmica do programa? Mais tarde vai lá no 18horas.com.br, daí você assiste a gente, e também no nosso canal do YouTube no 18 horas. Bacana, um alô especial aí, Karime, para a equipe de jornalistas, que inclusive vão estar de plantão, né? Estaremos de plantão amanhã e domingo, né? Domingo, dia das eleições, e nós estaremos, né, aqui transmitindo ao vivo, Karime Leão. Transmitindo ao vivo, muita calma nessa hora. Não a eleição, nós vamos comentar, Não vamos comentar, nós vamos dar notícias ao longo da programação deste domingo. Nossa equipe de reportagem, nossos repórteres vão acompanhar as lives do TRE. Vai ser tudo live, né? Não tem presencial. Porque o TRE este ano ninguém vai estar no prédio do TRE para fazer o... Então vão acompanhar as lives do TRE e nós vamos ao longo da programação passar informações para os nossos ouvintes neste domingo, dia 15, dia de votar no primeiro turno das eleições. Então se prepare aí, né? Caneta, né, na mão. São várias dicas. Então não esqueça a sua máscara. A única coisa que vai ter lá à disposição do eleitor é álcool em gel. E é claro, não pode esquecer caneta também, porque esse ano não vamos ter biometria. Nós vamos votar no papelzinho. Vai assinar na mão e vai votar vai votar e assinar na mão. A votação vai ser normal, você só vai assinar com a caneta. A assinatura não vai ser biometria, por biometria, exatamente. Confundir aqui, afinal de contas, também não tem muita diferença, né? Mas o voto é a urna eletrônica do mesmo jeito. Sim, porque, né, senão, imagina, vamos contar papelzinho igual aos Estados Unidos, olha aí, fazer uma maniçoba, não vai dar certo, não. Bacana, são 6 horas e 4 minutos em Manaus, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Karime, vamos falar aqui um pouco de um produto que é muito interessante, que nós temos em abundância aqui, que é o abacaxi, né? Então é legal que o cultivo de abacaxi de Novo Remanso, distrito de Itacoatiara, foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Amazonas. Você viu? Muito que bem, exatamente. O cultivo de abacaxi de Novo Remanso foi declarado patrimônio cultural imaterial por meio da Lei 5.306, sancionada pelo governador Wilson Lima e publicada na edição do Diário Oficial do Estado no último dia 6. E a lei, inclusive, ela foi comemorada, né, pelos produtores do distrito do município de Itacoatiara, representados aí pela Associação dos Produtores de Abacaxi da região de Novo Remanso. Bacana mesmo. O cultivo do abacaxi é a principal fonte de renda para as famílias da região de Itacoatiara. E o presidente da Associação dos Produtores de Abacaxi lá da região, o Daniel Leandro, ele falou que o abacaxi de Novo Remanso traz em seu contexto histórico a luta por
desenvolvimento, a busca de novas tecnologias, as técnicas de plantio que fizeram toda a diferença para a qualidade, o sabor adocicado com um mínimo de acidez, entre outros fatores. É muito legal, hein? O Daniel Leandro, né? Ele diz o seguinte: nestes quase 60 anos de história do abacaxi, estas constatações, né, fizeram com que a vida do homem do campo nessa região em especial tivesse aí um diferencial. É um contexto sócio-histórico de famílias que sobrevivem daquela cultura que hoje é reconhecida por lei via indicação geográfica, olha aí. E agora a gente ganha um novo presente do governo do estado, que é a lei que declara, né, o nosso abacaxi como patrimônio cultural de natureza imaterial, falou aí, né, o presidente da Associação dos Produtores de Abacaxi da região, que é o Daniel Leandro. Bacana, né? Ele comemorou aí, né, o presidente, e achou bacana, né? E é realmente um produto interessante, né? O Amazonas, ele produz um abacaxi muito bom, Karine. Eu gosto. Né? Eu também. Agora são 6h06 em Manaus. Você está na sintonia certa. Nós estamos começando para você nesta sexta-feira 13, mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora, em domingo, mais de 1.300.000 eleitores vão às urnas aqui em Manaus para escolher o prefeito, o vice-prefeito e os 41 vereadores que vão tomar posse em janeiro de 2021. A Justiça Eleitoral garante uma votação segura, obedecendo todos os protocolos de segurança, preparado exclusivamente para as eleições deste ano por conta da pandemia da Covid-19. Isso aí, Carlão, e tudo vai ficar pronto para que o eleitor comece a votar já a partir das 7 horas da manhã. Nesse caso, preferencialmente para as pessoas com mais de 60 anos, ou seja, as pessoas que pertencem ao grupo de risco da Covid-19. Então, esse horário preferencial vai das 7 da manhã até as 10 da noite, tá? Para as pessoas com mais de 60 anos. Mas isso não indica, né, que seja proibido que um eleitor de outra idade vote nesse horário também, em casos de necessidade. De repente, a pessoa vai trabalhar num outro horário e só tem exatamente aquele horário da manhã para votar. Não tem nenhum problema, a pessoa pode ir lá votar, lógico que sim. A questão é que é preferencial. Então, se você tem todo domingo disponível para ir votar, deixa esse horário das 7 da manhã até as 10 da noite para os mais idosos. E é claro, as pessoas com mais de 60 anos também vão poder votar em outros horários. Vai ver que a senhora só vota com o filho. O filho vai lá, leva a mãe até a sessão eleitoral para votar. O filho espera do lado de fora enquanto que a mãe vota, que existem casos assim. Pode ser em outro horário? Claro que pode ser em outro horário, por isso a palavra aí, preferencialmente. É até às 5 da tarde, né? Você pode votar. E esse ano teremos aí todo um ritual, só vai votar quem estiver usando máscara, hein? Esse detalhe, você tem que levar aliás, hoje você tem que levar a sua máscara para todo lugar que você for. É necessário que o eleitor também leve de casa uma caneta, como nós já falamos aqui, que é para assinar a ficha de votação. E claro, o título de eleitor ou um outro documento com foto para te identificar. A repórter Cíntia Blink nos traz mais informações do que você precisa saber para votar neste domingo. Vamos conferir. Cíntia Blink. Máscara ok, caneta ok, título. E se você não sabe onde está o seu título de eleitor, já baixa o e-título no celular. Esse aplicativo, criado pela Justiça Eleitoral, está salvando a vida de muitos eleitores que não fazem ideia de onde o documento foi parar. E o e-título está disponível para o sistema Android e iOS. Você pode baixar gratuitamente. Depois, basta seguir as instruções. Não precisa ter o número do título de eleitor gravado na cabeça. Você tem a opção de informar o CPF. E o programa vai dizer o local de votação e já te oferece o documento. Na hora de votar, basta apresentar o título que você baixou no aplicativo. Uma outra opção, caso você tenha perdido o título, mas sabe onde votar, é levar a identidade, que também é aceita como um documento oficial. Além dos esquecidos, o aplicativo vai ser útil para evitar o contato entre eleitores e fiscais, já que não precisa entregar o celular, basta mostrar a tela.
Mas vamos voltar um pouco. Antes de precisar mostrar o documento, você vai chegar na zona eleitoral como? Precisa pegar o ônibus? Nesse caso, não vai pagar a passagem. No domingo, de 4 horas da manhã até as 20 horas, os ônibus não vão cobrar passagem, como determinou o decreto da Prefeitura. No ano da pandemia, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que pela manhã, das 7 às 10 horas, as pessoas com mais de 60 anos compareçam aos locais de votação. Isso não significa que os mais novos estão proibidos de votar, mas é preferível que passem a ir entre 10 e 17 horas. Agora, se você não vai conseguir ir às urnas neste primeiro turno porque não está na cidade em que vota, a dica é, de novo, o e-título. No aplicativo é possível justificar a falta. Ele até possui geolocalização, então fica fácil provar que você está fora do seu domicílio eleitoral. E o e-título também serve para quem ficou doente justificar a falta. A orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que quem foi diagnosticado com Covid-19 a partir do dia 1º de novembro não precisa comparecer aos locais de votação, assim como quem estiver sentindo algum sintoma da doença, como febre, por exemplo. Só não esquece que para justificar um documento é indispensável. Você vai precisar de um laudo ou atestado médico. E já que falamos de coronavírus, não custa lembrar, é preciso usar a máscara. Quem não estiver com uma, nem vai poder entrar na sessão eleitoral. Também é importante levar uma caneta, tudo para evitar o contato com as outras pessoas. Por isso, presta bem atenção na distância, nada de se aglomerar nas filas. Pronto, agora você já está munido de toda a informação que precisa para votar de forma segura neste domingo. Cíntia Blink, para o 18 horas. E uma correção, que no início do programa, né, eu falei aqui que o horário preferencial para maiores de 60 anos, vamos corrigir esse horário. Então é das 7 da manhã até as 10 da manhã. O horário dessa votação do primeiro turno termina às 5 da tarde. Ok. Então é das 7 às 10 da manhã, horário preferencial. E o dia todo de 7 às 5 você pode votar, mas é melhor quem não tiver menos de 60 anos, votar à tarde, é isso? É isso. 6 horas e 12 minutos em Manaus, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E há 2 dias da eleição, 3 pesquisas divulgadas nesta sexta-feira mostram que Amazonino Mendes, do Podemos, colocou pelo menos 10 pontos de diferença nas intenções de voto contra o segundo colocado, Davi Almeida, do Avante. A pesquisa do Instituto Pontual mostra Amazonino com 12 pontos à frente. A pesquisa do Instituto DMP, divulgada pela Rede Tiradentes, dá 11 pontos a mais para Amazonino. Da Action, a vantagem de Amazonino é de 10 pontos na frente de Davi Almeida. As pesquisas completas você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. A pesquisa pontual foi feita com 1.224 eleitores e registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o número AM 08036/2020. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa da DMP ouviu 1.004 pessoas e foi registrada sobre o número AM 06602/2020. Tem margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa da Action também foi registrada no TSE e ouviu 1.000 eleitores e tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bom, portanto, possivelmente vamos ter aí um segundo turno e de acordo com as pesquisas entre Amazonino Mendes e Davi Almeida. Mas o resultado oficial mesmo, a vera mesmo, a gente só vai saber logo depois do fim da apuração, o que acontece até às 8 da noite de domingo. Agora vamos conferir como vai funcionar o calendário eleitoral no segundo turno com a repórter Cíntia Blink. Manaus, na eleição deste ano, tem nada mais, nada menos que 11 candidatos ao cargo de prefeito. Pela lógica e pelas pesquisas de intenção de votos, a capital do Amazonas vai usar o primeiro turno para afunilar as opções e a disputa final nas urnas será no segundo turno. Os 2 candidatos que vão se enfrentar para conquistar o seu voto vão ter a partir das 17 horas do dia 16 até o 26 para realizar comícios e utilizar carros de som.
A partir do dia 24 até o dia 1º de dezembro, nenhum eleitor pode ser preso, a não ser em caso de flagrante delito ou se cometer um crime inafiançável, como racismo, tortura e terrorismo. E do dia 20 até o 27, os candidatos voltam a aparecer na propaganda eleitoral gratuita e obrigatória, tanto na televisão quanto no rádio. A exemplo do primeiro turno, a lei seca deve começar às 22 horas da véspera da eleição e se estende até às 18 horas do domingo de votação. Nesse período, a comercialização de álcool fica proibida em todo o estado. Quem define o horário é o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Nesse período, a comercialização de álcool fica proibida em todas as cidades que estiverem passando pelo segundo turno no estado. Quem define esse horário é o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E no dia 29, último domingo de novembro, os eleitores voltam às urnas para dizer qual dos dois vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Também será das 7 às 17 horas, segundo o calendário eleitoral divulgado pelo TSE. E já no domingo vai ser possível saber o nome do próximo prefeito de Manaus. Quem quiser acompanhar a apuração dos votos pode baixar o aplicativo Resultados ou o Boletim na Mão. O advogado Aldo Evangelista, especialista em direito digital, explica como cada um funciona. Que você pode baixar através do Google Play ou na Apple Store, é uma novidade da Justiça Eleitoral, que é o aplicativo Resultados, onde qualquer eleitor do Brasil pode acompanhar o resultado de forma online de qualquer eleição, de qualquer zona eleitoral, de qualquer município no Brasil. E o outro aplicativo, justamente para você ter acesso ao boletim de urna de cada sessão eleitoral. Isso, de certa forma, facilita ao eleitor ter acesso a esse funcionamento da Justiça Eleitoral. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tribunal de Contas do Estado recebe denúncia contra o contrato de R$500 bilhão da Secretaria de Administração Penitenciária para a gestão de presídios em Manaus. E de acordo com a denúncia, a Secretaria de Administração Penitenciária estaria favorecendo uma empresa contratada pelo governo do estado com dispensa de licitação. E a repórter Odiné Araújo conta pra gente mais detalhes sobre essa história. A empresa Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção denunciou ao TCE irregularidades na concorrência do contrato para operacionalizar as unidades prisionais de Manaus e Itacoatiara, incluindo a ressocialização dos presos. A principal irregularidade apontada é porque o edital restringe a concorrência e favorece a empresa que já atua no sistema prisional do Amazonas. O contrato em lote único reúne 3 unidades prisionais e 1 unidade de educação e capacitação. O valor é de mais de R$532 milhões. Segundo a denúncia, a concorrência pública foi deflagrada para atender ao interesse da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, impedindo sem embasamento legal a participação de empresas para as quais tenham sido cedidos os lotes 1 e 2. O edital também restringe a participação de empresa em consórcio, permitindo apenas consórcio integrado por, no máximo, 2 empresas, sem qualquer justificativa técnica. A empresa Socializa pede liminarmente a suspensão da concorrência e, na hipótese de se ter a contratação efetivada, que se suspenda a execução do contrato até o julgamento final dessa ação. A empresa quer, na verdade, a anulação de toda a licitação e a correção do edital de número 021/2020 para a eliminação das cláusulas apontadas como ilegais. Também pede que a Socializa tenha o mesmo benefício concedido à empresa baiana Reviver, que já atua na cogestão do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim desde julho do ano passado. A Reviver substituiu a Humanizare no Compage e foi contratada com dispensa de licitação por R$32 milhões. A representação foi encaminhada para o conselheiro relator Júlio Cabral, que vai decidir se concede a liminar para suspender a concorrência. Odiné Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 20 minutos em Manaus, e um dos desafios do próximo prefeito é ajudar a combater a pobreza que aumentou em todo o estado do Amazonas no primeiro ano de gestão do governador Wilson Lima. Exatamente, Carlão. E os números, os dados são do IBGE, que mostra que quase da metade da população do estado vivia na extrema pobreza em 2019. Mas a repórter Júlia Gomes vai contar para a gente mais detalhes sobre esse assunto. Vamos conferir. O estudo sobre os indicadores sociais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que 47,4%, ou seja, quase metade da população do Amazonas, estava na linha da extrema pobreza em 2019. Esse percentual aumentou em relação a 2018, quando 45,7% estava nessa condição no estado. Conforme o supervisor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, Djalma Nogueira, a taxa do estado é uma das maiores do país. Esse número coloca o estado numa posição desconfortável de possuir um dos maiores percentuais de moradores do país abaixo da linha de pobreza, atrás apenas do Maranhão. Ainda segundo Djalma Nogueira, entre as causas para esse aumento estão o desemprego e a alta taxa de desocupação. Quanto às causas, podem ser as mais diversas: alta taxa de desocupação, muitas pessoas desempregadas, informalidade alta, desigualdade acentuada nos rendimentos, dependência de benefícios sociais do governo e baixa escolaridade da população. Ou seja, temos um mix de motivos para a situação de extrema pobreza do estado. Segundo o IBGE, a análise do índice de Gini, utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, estado ou município, apontou que o Brasil permanece como um dos países mais desiguais quando se trata da distribuição de renda entre seus habitantes. Entre as unidades da federação, em 2019, o índice de Gini do Amazonas foi o quarto mais alto, ou seja, indica a maior desigualdade da população, menor apenas que o índice de Sergipe, Roraima e Pernambuco. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 22 minutos, melhor mix do Brasil. Vamos abrir, a playlist do 18 horas desta sexta-feira 13. E nós vamos aí no hit atual de Dua Lipa, com a participação da cantora Angeli. Dua Lipa mostrou, inclusive, que pode mandar bem em outros idiomas. Olha aí, a estrela do pop arrasou no francês, na música Fever. Pois é, e o novo single inédito de Dua Lipa fala sobre amores intensos e inesperados. Vamos de música, vamos de Fever. Você está ouvindo 18 horas. Bem, 6 horas 25 minutos, você está no melhor mix do Brasil. E foi assim, conferimos a primeira da playlist do 18 horas de hoje com Dua Lipa e Angeli, a música Fever em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, Esta noite, sexta-feira 13, também madrugada de sábado com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é que chove rápido durante a noite e a madrugada, tá? A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 88%. Agora 6 horas e 26 minutos. Boa noite. Mix. E é por conta de tantos escândalos, denúncias de corrupção e má gestão que o Wilson Lima é o governador com a maior rejeição da história recente do estado do Amazonas. A popularidade do governador é também aí uma das mais baixas entre todos os governadores do país, do Brasil, segundo pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira. Vamos conferir mais detalhes sobre a pesquisa agora na reportagem de Nathalie Moraes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, está com a popularidade em baixa. É o que revela a pesquisa Ibope divulgada esta semana. Depois de 2 anos de governo, os eleitores voltaram a analisar a gestão de Wilson Lima. E segundo a pesquisa, 5% dos eleitores consideram sua gestão ótima ou boa. Outros 25% consideram a gestão regular. Já 69% dos entrevistados
consideram a gestão de Wilson Lima ruim ou péssima. Outros 1% não souberam avaliar. O Wilson foi eleito com mais de 1 milhão de votos de eleitores que confiaram a ele a gestão do nosso Amazonas. Segundo a pesquisa Ibope, a evolução da avaliação do governador Wilson Lima está assim nesses 2 anos de governo. Ótima para boa foi de 11% para 5%, regular se manteve em 25%, ruim péssima foi de 62% para 69% e eleitores que não souberam avaliar foi de 2% para 1%. A pesquisa Ibope ouviu 504 eleitores aqui de Manaus entre os dias 9 e 10 de novembro de 2020. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado solicita que o secretário de Saúde esclareça sobre a paralisação dos serviços radiológicos no Hospital Francisca Mendes. E uma semana depois dos trabalhos terem sido paralisados, a Secretaria de Saúde não se manifestou sobre o assunto e nem informou como estão os serviços hoje. A repórter Odineia Araújo conta os detalhes para a gente desta história agora. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, vai ser convidado a comparecer na Assembleia Legislativa do Estado para esclarecer sobre a paralisação dos serviços radiológicos do Hospital Universitário Francisca Mendes. Os serviços foram paralisados na sexta-feira passada devido ao atraso no pagamento dos profissionais da área de radiologia. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa recebeu o pedido do deputado estadual Wilker Barreto. Segundo o deputado, exames de raio-x, ressonância magnética, mamografia e outros procedimentos estão parados devido ao atraso no pagamento dos funcionários do setor. Eu estou ingressando com requerimento na Comissão de Saúde pedindo explicações formais do secretário de Saúde para que explique o porquê do colapso ainda na saúde. O Amazonas vive um dia após o outro na expectativa de operação da Polícia Federal para cumprir, para estancar essa hemorragia. E aonde fica esta casa? Esta casa precisa ser o para-choque, a infantaria do combate à corrupção. Ainda segundo o parlamentar, durante o mês de setembro, os hospitais e pronto-socorros ficaram sem tomógrafos. Mesmo o Estado batendo recordes de arrecadação, serviços básicos de saúde estão suspensos por falta de pagamento. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para saber como estão os serviços de radiologia no Hospital Francisca Mendes, uma semana após a paralisação. Mas até o fechamento da reportagem, o governo do Estado não retornou nossa solicitação e nem se manifestou sobre a convocação do secretário de Saúde para dar explicações aos deputados. Odineia Araújo para o 18 horas. E de acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas, o pagamento dos trabalhadores do setor de radiologia ainda não foram feitos. Os trabalhadores do setor estiveram reunidos hoje com uma equipe de transição da Secretaria de Saúde do Estado, que está responsável provisoriamente pela gestão do Francisca Mendes, até que assuma um novo diretor. A equipe de transição prometeu fazer o pagamento daqui a uma semana. Os trabalhadores concordaram em liberar os exames emergenciais e de pacientes graves. O setor de radiologia está há 6 meses sem receber salário e, caso o governo do estado não pague o salário atrasado, a categoria pretende parar de vez as atividades. Agora 6h31, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Manaus é a segunda cidade brasileira com o maior número, olha só, de casos de morte por descarga elétrica. Em menos de 10 anos, 27 pessoas morreram vítimas de raios. Bom, isso é o que aponta uma pesquisa realizada pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica. A repórter Nathalie Moraes conversou com um físico para tentar entender esse fenômeno. Vamos conferir. Na
última quarta-feira, um ex-militar foi vítima de uma descarga elétrica em um sítio nos arredores de Manaus e não resistiu aos ferimentos. Só em 2020, pelo menos 6 mortes foram registradas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica. Entre os anos de 2000 e 2019, o órgão registrou o falecimento de 133 pessoas. Outra cidade com alto número de óbitos registrados no mesmo período é o município de Iranduba, com 9 casos. Para se ter uma ideia, 40 milhões de ocorrências desse tipo foram registradas no Amazonas somente entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Além de Manaus e Iranduba, outros municípios amazonenses estão entre as cidades com maior incidência de raios no país. São eles as cidades de Apuí, com a queda de 38 raios por quilômetro quadrado, e o Maitá, com 31 ocorrências por quilômetro quadrado. Segundo o professor de Física da Universidade Federal do Amazonas, Edgar Vilarim, as altas temperaturas registradas na nossa região contribuem para a alta incidência de raios. Clima quente que favorece a formação dessas nuvens no final da tarde, principalmente no final da tarde. Começa logo depois do meio-dia com a formação de muitas nuvens cúmulos, que são nuvens pequenas, que ficam mais ou menos a 2 quilômetros de altitude, e no final da tarde, se as condições favorecerem, vai aumentando o tamanho dessas nuvens até formar cúmulos nimbus, essas nuvens de tempestade. Então, por isso, onde tem nuvens cúmulos nimbus, temos raios, temos relâmpagos, por isso que é tão comum na nossa região. O especialista alerta: para se proteger dos raios, é necessário que tenhamos cuidados simples. As pessoas têm que sair do local aberto que elas estão, não ficarem perto de árvores, de construções frágeis, como barracas, por exemplo. Elas não podem ficar perto de cercas, redes elétricas. Se você estiver no rio, pescando, na praia, você tem que sair da água imediatamente e procurar abrigo. O que é um bom abrigo? É um carro fechado ou uma construção. Em todo o Brasil, nos últimos 10 anos, foram registradas 2.194 mortes, com a média de 110 casos por ano. A cada 50 mortes por raio no mundo, uma é registrada aqui no país. Os homens representam a maior parte das vítimas, são 82%, enquanto as mulheres representam 18% dos óbitos por raios. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. Economia. O setor de serviços do Amazonas cresceu 5,4% em setembro em relação a agosto deste ano, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira. E ainda de acordo com o IBGE, o estado registra alta pelo 5º mês seguido. Com o resultado, o Amazonas ficou na 5ª posição entre as outras unidades da federação. Os melhores resultados foram do Piauí, com 11,9%, Mato Grosso do Sul, com 9,1%, Roraima, com 8,4%, e o Rio Grande do Norte com 6,7%. Você está ouvindo 18 horas. Olha, crescem a procura por motocicletas no país, mas cai a produção do polo industrial de Manaus, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. E segundo a associação, o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre a produção e a demanda pelo crescimento do mercado de trabalho do setor de 2 rodas, provocado pela pandemia do novo coronavírus. E quem explica melhor pra gente essa conta que parece que não fecha direito é a repórter Nathalie Moraes. Caiu a produção de motocicletas e ciclomotores no polo industrial de Manaus, onde se concentram as maiores indústrias do setor de 2 rodas do país. Em outubro, foram fabricadas 90.880 motocicletas, uma redução de 13,5% no comparado com o mês anterior. No acumulado entre os meses de janeiro e outubro, foram produzidas 784.421 motocicletas,
uma retração de 17% no comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre a produção e a demanda, resultado de alguns fatores, pois muitas pessoas adotaram a motocicleta como um meio de transporte seguro para evitar a aglomeração do transporte público. Já outras pessoas passaram a utilizar a motocicleta como um instrumento de trabalho e fonte de renda, atuando nos serviços de entrega e os cotistas contemplados pelos consórcios que buscam produtos originalmente designados em seus planos. A produção de motocicleta do mês de outubro, que foi de 90.880 unidades, registrou queda de 13,5% em relação ao mês passado e uma queda também de 16,7% em relação a outubro do ano passado. Além disso, foi o nível de produção mais baixo desde julho deste ano. O principal fator que impactou a produção no mês de outubro foi a necessidade de uma parada técnica para a manutenção dos equipamentos de um dos nossos fabricantes. No acumulado do ano, registramos queda de 17%. Entretanto, se somarmos a produção prevista de novembro e dezembro, devemos encerrar o ano de 2020 com a queda acumulada de 15,4%. Apesar de algumas fabricantes relatarem pequenos problemas no abastecimento de insumos, até o momento, isso não impactou nas linhas de produção. A procura pela motocicleta continua aquecida e a capacidade da produção atualmente está limitada devido às adaptações realizadas nas fábricas para atender aos protocolos e as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde, como, por exemplo, o distanciamento mínimo entre os colaboradores na linha de produção. As possibilidades de equilibrar a oferta e demanda nesse ano são remotas. Lembrando que no mês de dezembro teremos férias coletivas em grande parte das nossas fábricas. Para elevar a produção, será necessário ter um controle da pandemia com a chegada da vacina. A Abraciclo destacou que, apesar da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o setor de motocicleta registrou um aumento no nível de empregabilidade. Segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, o setor de duas rodas emprega hoje, só aqui na nossa capital, mais de 12.800 pessoas que atuam diretamente na indústria de duas rodas. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h39 em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite desta sexta-feira, 13, no programa 18 horas, levando a informação até você. E agora nós vamos para a segunda da playlist do 18 horas, que vem aí com a cantora australiana Kylie Minogue, que ficou inclusive novamente no topo da parada britânica de álbuns com o recém-lançado Disco. E escuta essa, Carlão, com apenas uma semana depois do lançamento, o álbum vendeu mais de 50 mil cópias, tendo o melhor desempenho em uma semana no ano. Então vamos de música, vamos de Real Groove. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h43 e você, hein, no melhor mix do Brasil. Essa foi a segunda, hein? A segunda foi com Kylie Minogue e a música Real Groove, aqui em 100.7. Mix. Olha, agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo. Como vai ficar, hein, o tempo para este fim de semana especial aí, né? Porque domingo é dia de votação. Será que vai chover no domingo ou vai fazer um sol bacana? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido, tá? Durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar vai ficar em torno dos 50% até 83%. Já no domingo, dia da votação, as chances de chuva são de 83% e a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã,
Detran, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Agora 6 horas e 45 minutos. Boa noite. Mix. Olha, recusar em fazer o teste do bafômetro é uma das questões mais polêmicas que envolve aí a lei seca. Não fazer o teste quando solicitado implica em multa de mais de R$ 2.900 e ainda, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, as mesmas penalidades que são aplicadas para quem tiver comprovadamente dirigindo embriagado. Pois é, e mesmo assim, Carlão, o Detran aqui do Amazonas autuou mais de 360 motoristas por se recusarem a fazer o teste do bafômetro nos últimos 10 meses. E isso só aqui em Manaus. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, também chamado de lei seca, que alterou o Código de Trânsito brasileiro para proibir o consumo de álcool por motoristas, considera que qualquer quantidade de álcool no organismo já é uma infração de trânsito. E aqui no estado, o Detran Amazonas autuou entre os meses de janeiro e outubro deste ano 367 motoristas só em Manaus, pela recusa em realizar o teste do bafômetro após serem pegos bêbados em blitz. A recusa ao teste é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito brasileiro, com previsão de multa de quase R$3.000 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 1 ano, entre outras punições, como explica o diretor do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá. Infelizmente, embora a multa tenha um valor alto, as pessoas ainda insistem em beber e dirigir. Vale destacar que, além da multa, a infração de embriaguez, ela é o que chamamos de infração autossuspensiva, impondo ao condutor automaticamente o início de um processo de suspensão da sua CNH. O motorista que se recusa a fazer o bafômetro pode ter a habilitação recolhida e o veículo retido. Quando há recusa, os agentes de segurança pública, que são treinados para identificar os sinais de embriaguez, fazem o relato da situação do condutor formalmente. Entre janeiro e outubro de 2020, foram 425 autuações pela mesma infração registradas aqui em Manaus. Ao todo, mais de 1.400 condutores foram flagrados pelo Detran Amazonas dirigindo embriagados em Manaus entre os 10 primeiros meses deste ano. Os meses com maior número de flagrantes foram os meses de fevereiro e agosto de 2020. Em fevereiro, os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito autuaram 411 condutores embriagados, a maioria no período do Carnaval. Já em agosto, esse número foi de 204 casos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça do Trabalho do Amazonas recebeu mais de 200 novos processos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Vamos saber mais detalhes dessa enxurrada de ações trabalhistas na reportagem de Júlia Gomes. Até o momento, 201 novos processos que citam a pandemia da Covid-19 em seus pedidos iniciais tramitam na Justiça do Trabalho do Amazonas. O número é referente aos meses de março a outubro deste ano e foram extraídos do sistema e-gestão do setor de estatística do Tribunal Regional do Trabalho. Um ranking dos principais assuntos dos novos processos chama a atenção, pois no mesmo período, de março a outubro, o principal assunto nos novos processos na Justiça do Trabalho do Amazonas foi com relação ao aviso prévio, com um total de 2.543 processos, seguido do pedido de verbas rescisórias, com 2.203 ações, e do pedido de multa de 40% do FGTS, que deve ser pago nas demissões sem justa causa, com 1.903 ações trabalhistas. Já em relação aos processos que citam a pandemia do novo coronavírus, o valor que essas ações alcançariam em verbas trabalhistas não está disponível no sistema, e nem se esses novos casos citam a medida provisória 936 ou a regra originada nela, a Lei 14.020, que permitiu a empresários suspender contratos de trabalho ou reduzir jornada e salários de funcionários durante a pandemia.
Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Cultura e entretenimento. Confere essa ação, gente. As faixas de pedestres de Manaus ganharam as cores do arco-íris na manhã desta sexta-feira, como parte de uma série de intervenções para a virada sustentável. Nesta ação, o objetivo foi destacar a importância do respeito à diversidade e do combate à violência e discriminação contra o pessoal LGBTI+. E por conta da pandemia, de Covid-19, a virada sustentável em Manaus vai ter aí uma programação virtual e gratuita este ano, e o que possibilita aí a participação de pessoas de qualquer parte do mundo, inclusive. E a 6ª edição do evento vai ocorrer entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro. E para evitar a aglomeração, as intervenções visuais vão acontecer sem público, é claro, com a presença de voluntários do Conselho Criativo do Festival, segundo os protocolos de segurança e prevenção contra o coronavírus. Programação virtual da Virada Sustentável Manaus vai ser transmitida pelo Instagram Virada Sustentável Manaus e pelo canal Virada Sustentável no YouTube. Então, estão programadas atividades virtuais como meditação, yoga, contação de histórias, oficinas, apresentações artísticas e debates com especialistas. E Carlão, por falar sobre, lazer, não é? Acabei de receber a informação de que o governo do estado autorizou a abertura parcial de flutuantes a partir da próxima segunda-feira, dia 16. O governo do Amazonas decidiu autorizar, a partir da próxima segunda-feira, o funcionamento de flutuantes exclusivamente na modalidade de restaurante. O governador Wilson Lima, do PSC, fez o anúncio nesta sexta-feira durante reunião com representantes da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã-Sul. As atividades desses estabelecimentos estão suspensos desde o mês, acho que desde o começo da pandemia, Tem um tempo já, Tem março, Abre e fecha, teve um processo aí, mas então agora está liberado. Agora está liberado. Okay. Agora são 6 horas e 52 minutos em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos fechar a playlist do 18 horas de hoje. Vamos com a nova parceria do cantor colombiano Maluma com o canadense The Weeknd num super remix. Essa é a primeira colaboração entre os artistas e é também a primeira vez que o The Weeknd mostra o talento cantando em espanhol. Então vamos de música, vamos de Hawaii. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h56, melhor mix do Brasil. Fechamos assim a playlist do 18 horas de hoje. Maluma e The Weeknd, a música Hawaii. Remix aqui em 100.7. Mix. 6 horas e 56 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa nesta sexta-feira a atualização do boletim diário de Covid-19, com registro de 507 novos casos da doença, elevando para 168.596 o número de casos confirmados da Covid no estado do Amazonas. 376 pacientes seguem internados, sendo que 214 em leitos clínicos e outros 159 em UTI. Foram confirmadas 2 mortes por Covid-19, elevando para 4.683 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, 5 estados atualizaram os dados. Com isso, o Brasil soma hoje 164.514 mortes por coronavírus. Ainda de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o país tem hoje 5.787.766 casos confirmados de Covid-19. E de acordo com números do Ministério da Saúde, o país soma 5.256.767 o número de pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Nesse domingo, o eleitor estará novamente decidindo o destino da cidade para os próximos 4 anos. São 11 candidatos que colocaram seus nomes à avaliação de mais de 1.300.000 eleitores. Nos últimos 35 dias, durante a propaganda eleitoral, cada um teve a oportunidade de apresentar suas propostas, seus legados, e agora a decisão está nas mãos de cada eleitor. Eleitor que se mostra decepcionado com a última escolha para o governo do estado. Eleito com mais de 1 milhão de votos, o governador Wilson Lima é hoje reprovado por mais de 85% dos amazonenses, segundo pesquisa do Ibope. Wilson se elegeu com um discurso fácil, dizendo que sabia resolver os problemas do estado e que a bronca seria com ele. Menos de 2 anos depois, o que temos é um governo mergulhado na corrupção, alvo de uma operação da Polícia Federal, prisão de 2 ex-secretários de saúde e o próprio governador acusado de ser o chefe da organização criminosa que roubou recursos da saúde em plena pandemia e que está com seus bens bloqueado pela justiça. O povo tem toda a razão de estar decepcionado. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, o estado é comandado por um incompetente, um mafioso. E nesse domingo o eleitor vai escolher o prefeito e os vereadores para administrar Manaus pelos próximos 4 anos. Manaus é uma cidade-estado com problemas graves na mobilidade urbana, na saúde, no saneamento básico, no transporte coletivo. Enfim, problema é o que não falta para o próximo gestor. Portanto, não dá para errar no voto novamente. É votar consciente, pensando no coletivo e no futuro da cidade que tanto amamos. Uma boa votação a todos. 18 horas. 6h59, Karine, fechamos mais uma edição do 18 horas nesta sexta-feira 13, Karine. Sexta-feira 13, vésperas aí de eleição, né? Domingão. Todo mundo... esquece a máscara, a canetinha, vote com consciência. Um beijo, gente. Boa votação. Continue bem, continue em 100,7. Voltamos com você na segunda, depois das eleições, já sabendo aí, né, dos resultados do primeiro turno, ok? Vote bem, vote consciente e até segunda. Você está no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.